Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Já passaram um cafezinho? Já passei o meu. Queria contar uma história, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, peraí. Queria contar uma história antes da história pra vocês, que assim, é muito engraçado que sempre que eu tenho que escolher um conto pra sexta, sempre não, mas às vezes eu fico perdida, sabe? Eu não sei muito bem que conto escolher, eu fico confusa. E às vezes ele me vem meio intuído, assim, sabe? Quase sussurrado, quase inspirado pela deusa. E hoje, o conto de hoje é uma dessas situações. Essa semana foi uma semana super corrida, cheia de coisas. Teve live, teve vivência, tinha que ter o café com conto. E eu tava super em dúvida de que conto fazer, porque eu não queria trazer um conto longo por conta do conto da semana passada. E ao mesmo tempo eu queria que tivesse conexão com todas as coisas que iam acontecer essa semana. E aí, do nada, quarta-feira, eu acordei mais tarde, foi um dia que eu me permiti, porque terça eu trabalhei até muito tarde. E eu peguei este livrinho aqui, ó, que é um livrinho maravilhoso de contos pra ler. São contos sobre mulheres sempre. E abri nesse conto e li. Então, hoje é esse conto. O nome do conto é A Guardiã. É um conto do Cáucaso, que é uma região ali na Turquia, Armênia, é a região que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, é um conto caucasiano. Então, gente, como sempre, vocês se conectem, abram um espaço interno dentro do coração de vocês, né? Se conectem com a história. Separem esse momento para ser um momento de internalização, um momento que possa trazer cura, que possa trazer reflexão, que possa trazer insights. Essa conexão que a gente faz com as histórias estão aí há muito tempo. Então elas podem nos trazer mensagens de outro tempo, de outro lugar, né? De outras vidas, de outras pessoas. Então, abra o coração para receber essas mensagens. E vamos à história, mais uma história. No alto da colina, na beira de um rio caudaloso, havia um grande castelo. Nesse castelo havia um guerreiro que não tinha medo de nada. Esse guerreiro tinha uma esposa, que era bela, bela como uma linda árvore florida. E essa esposa tinha um dom em comum. E era por causa dela que esse guerreiro era sempre vitorioso. E sempre se dava da mesma maneira. Antes do amanhecer, quando havia neblina ainda e a noite ainda se fazia escura, ele acordava, selava seu cavalo e partia em alguma direção. E ela, assim que ele partia, acordava também e subia para o mais alto cômodo, para a mais alta torre do castelo, e lá ela abria uma janela e estendia suas mãos na direção que o marido havia partido. E ele passava o dia guerreando e saqueando, indo de vila em vila, e ela passava o dia lá naquele cômodo, na janela, com as mãos estendidas. Da ponta dos seus dedos saíam feixes de luz, que vasculhavam toda a região e se conectavam ao marido, protegendo, iluminando, guiando. E ele passava o dia a guerrear e a saquear. E os inimigos nunca o alcançavam. E já era noite escura quando ele voltava. Sempre que ele voltava, haviam inimigos ao seu encalço. E ela ainda estava lá, na torre mais alta do castelo, com as mãos estendidas, sem nunca ter parado, e observava a volta do marido, com os inimigos no seu encalço. Então, quando ele ia cruzar o rio caudaloso, ela se concentrava e um feixe de luz intenso partia na direção do marido e iluminava todo o caminho que ele tinha que correr para o castelo. E assim que ele cruzava o rio, ela escondia as mãos e a noite se fazia escura para os inimigos, que ficavam confusos e desorientados no breu da noite e desistiam da caçada, desistiam do encalço. E assim era que o marido todas as vezes voltava vitorioso. Um certo dia, perdido já em sua soberba, ele reuniu algumas pessoas para o jantar e começou a contar de todas as suas vitórias, de como ele não tinha medo de nada e de como ele era sempre, sempre vitorioso e como ele era grande, como seu trabalho e sua força e sua impetuosidade. No meio de tanta soberba e tanto orgulho, ele disse: eu sempre atravesso o rio trazendo muitos animais e muita carga e ainda não nasceu o homem que possa me derrotar. E a mulher escutou tudo aquilo, ligeiramente envergonhada do marido, e sussurrou baixinho: você não pode achar que você faz tudo isso sozinho, acha? E ele, com um pouco de indignação, disse: pois quando eu selo meu cavalo e saio por aí para saquear e para lutar, não vejo ninguém ir comigo. Enquanto você fica aqui na segurança do castelo, eu estou lá,
exposto aos maiores perigos que existem. E ela disse, pois bem. E levantou-se. E ele, antes que ela saísse, ainda completou. Você deveria pensar melhor antes de abrir a boca e falar tantas bobagens. E ela limitou-se a olhar, se resignar e saiu. E para provar sua coragem, no outro dia, ele, como era de costume, antes do dia amanhecer, selou seu cavalo e partiu em uma direção. Entretanto, dessa vez, apesar de ter subido para a torre mais alta do castelo, a mulher não abriu a janela e não estendeu suas mãos na direção do marido. Ela apenas se sentou em frente à janela fechada e esperou. E o dia passou, e ele foi a vários vilarejos e várias vilas, e não obteve sucesso em nenhum saque. E derrota, após derrota, após derrota, até que chegou o fim do dia, e ele não havia ganhado nada. E ele vai voltando para casa, desacorçoado, decepcionado, mas ainda com inimigos ao seu encalço, e ele volta e já era noite. E ela está sentada em frente à janela fechada e escuta os sons dos cascos do cavalo. E os gritos de seu marido desesperados, pedindo a sua ajuda, pedindo o seu auxílio. Mas ela fica ali e fica tentando ouvir. E escuta ele entrar ao rio, mas não lança o feixe de luz. E ela fica a noite toda, esperando que ele entrasse ao castelo, tentando ouvir o som dos cascos do seu cavalo, o som seco das suas botas entrando ao cavalo, entrando no castelo. Mas nada vem. Quando ela não consegue mais conter a angústia e o desespero, ela abre a janela, estende as mãos e varre toda a região e não acha nada. Então ela estende de novo as mãos, um pouco antes do amanhecer, e vasculha a região e acha um corpo à beira do rio. Então ela desce da torre mais do que rápido e corre até esse corpo e reconhece a capa negra de seu marido. E o corpo ali, estendido, já sem vida, afogado pelo rio. E então ela chora toda a sua dor, enterra o marido naquele lugar e passa dias e dias ali, pranteando aquele amor. Já haviam se passado muitos e muitos dias quando ela vê ao longe chegar um cavalheiro. E ele chega e olha aquela mulher linda e desolada e pergunta: o que faz uma mulher tão desolada e triste nesse lugar tão igualmente desolado? Então, em meio à sua tristeza, ela lhe explica que ninguém poderia fazer nada por ela e pede ao cavalheiro que parta. E ele diz: eu irei, mas eu voltarei em uma semana para saber da senhora. E então, ele parte com seu cavalo rio adentro. E ela pensa: este homem é audacioso. Enfrentar esse rio e essas águas sem nenhuma ajuda? Então, ela traz toda a sua conexão com a deusa mãe e ora: eu lhe peço, rainha poderosa, que esconda o sol atrás de uma nuvem e uma grande tormenta torne o rio muito caudaloso e furioso, e que uma grande tempestade venha, e que o dia se faça noite, e raios e trovões cubram o céu em uma tempestade muito furiosa. E assim foi. Em menos de um minuto, a deusa vê o desespero daquela mulher de luz e transforma o dia em noite. E pesadas nuvens cobrem o céu, e o rio de repente vira uma grande tormenta, e tudo some da frente da mulher. E ela pensa: bem, foi isso. Então ela vê, do meio da tempestade, surgir aquele homem, aquele cavalheiro. E quando ele chega, ela fala: como é que você fez? Como é que você enfrentou esse rio cheio de ondas e super perigoso? Por que você voltou aqui? Ele falou: senhora, eu não poderia deixar-lhe sozinha em meio a uma tempestade tão pavorosa. E quando ele diz isso, ela sabe verdadeiramente que aquele é um homem que vale a pena. E levanta-se e seu coração sorri. E ela estende a mão para ele. E quando eles dão as mãos, a deusa, tão rápido quanto ela fez o dia à noite, ela desfaz toda aquela tormenta. E o sol volta a brilhar. E o rio volta a ter seu curso normal. E eles voltam. E tudo volta a ficar normal. E à volta deles, tudo verdeja, tudo tá florido, tudo tá muito lindo. Então ela diz: aqui, neste lugar, eu enterrei meu marido. E nós nos amávamos. E o cavalheiro diz: não, senhora. Este homem amava apenas a si mesmo. Olhe em volta de nós, tudo resplandece, tudo é verde. Mas aqui, onde ele está enterrado, só há um pedaço de terra infértil. Nada floresce aqui. E que ele permaneça aqui para ser exemplo a todas as pessoas egoístas por aí. Onde há o egoísmo, nada floresce. E assim foi que a mulher, de mãos luminosas, olhou para o céu e agradeceu a Deus em silêncio. E ela e o jovem cavalheiro partiram. E ela teve a resposta que buscava quando sua mão deixou envolver-se pelo calor do amor da mão do cavalheiro.
Ai, gente, eu achei esse conto, assim, uma coisa muito querida e muito especial. E eu queria trazer o quê aqui pra gente pensar, né? O primeiro ponto, pra mim, e vocês sabem, é mulheres são sagradas. Mulheres sempre foram sagradas, mulheres sempre foram feiticeiras, mulheres sempre tiveram conexões profundas com a terra, com a natureza, com a deusa. E essa é uma mulher sagrada. Então já é um conto lindo só por isso, tá? Um outro ponto. Não, e voltando a esse ponto de conexão vamos trabalhar a nossa sacralidade, a nossa conexão com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, a nossa conexão, minimamente, se você não acredita em nada disso, a nossa conexão com a natureza. Vamos nos voltar para a natureza, porque a natureza nos oferece, e vamos ser grata. Vamos escutar os passarinhos, vamos dar uma olhada no que é verde, no céu azul, no mar, enfim, vamos voltar a nossa conexão para a terra, tá? O segundo ponto, que tem conexão com a live que eu fiz ontem, gente, mulheres invisibilizadas em seu trabalho. O trabalho da mulher é invisível. Então essa mulher sobe para a torre todo dia e protege esse raio desse homem, e ele tem a audácia de falar que ela não faz nada. Ah, nossa, que diferentão. Zero diferente. Todos os dias, mulheres fazem trabalhos invisíveis. E todos os dias, elas não são reconhecidas nesse lugar. Então, esse é um conto antigo, tá? Secular, que traz uma história atual. Mulheres ainda são invisibilizadas em seu trabalho. Seu trabalho de cuidar dos filhos, seu trabalho de cuidar do marido, seu trabalho de cuidar da casa. O trabalho de cuidar é invisibilizado. E a gente tem que mudar isso. Falei na live ontem, pra quem não assistiu, vai tá aqui, ó. Tá? Vai procurar. Um outro ponto que também, gente, esse conto tem 100% de conexão com a live de ontem. Então, se você não viu, veja, tem tudo a ver. A simetria do amor hétero, né? Em que a mulher dá 100%, 200% e recebe 1%. Às vezes nem isso. Então, essa assimetria é um lugar de adoecimento para a mulher. Porque é um lugar em que não é justo, né? Eu tô dando e nada recebendo. E sem reconhecimento, como sempre. Mas ele traz uma esperança, que é encontro de um amor simétrico. Um amor que reconhece o seu valor, que coloca você no mesmo lugar. Um amor que se dispõe a enfrentar a tempestade por você. Assim como você enfrenta a tempestade por ele também. Um amor que dá 100 e recebe 100. Ou que dá 10 e recebe 10. A questão é a simetria, né? A igualdade dentro do amor. E por último, que é o fim do conto, que é um fim que pra mim foi um bálsamo. Esse conto veio como um bálsamo pra mim, porque eu ando num momento mais infértil. Infértil não é uma boa palavra, mas desesperançoso. E esse conto, o fim dele é isso. O amor é um campo verdejante, é um campo fértil pra gente plantar. E aí o amor não precisa ser o amor romântico, né? O amor ao outro. É o amor mesmo. O amor é um campo fértil, tá? E o egoísmo é um campo estéril. Então, vamos superar o ego e viver em amor, né? Amor. Amor é a Anahata Chakra, né? Quando a gente vibra amor, quando a gente vive em amor, a nossa vida se torna campo fértil. E é isso. E ela acha a resposta em meio à tempestade, em meio à dor, em meio ao luto. E isso é belíssimo também, né? De novo, mostrando que os lugares de sombra, de dor e sofrimento são lugares de plantio profundo, né? As terras pantanosas, as terras do fundo do poço são terras muito férteis para plantar. Então esse é um conto de esperança. É isso, gente. Mais uma semana. Essa semana teve encontro terapêutico, essa semana teve live, essa semana teve mais um Café com Conto, como todas as semanas. E eu espero que vocês continuem aparecendo. Daqui 15 dias nós teremos outro encontro terapêutico. Eu coloco as informações aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem aparecendo por aqui. E já sabem, né? Se gostou, me segue, compartilha meu perfil, fala com os amigos, com as amigas e curte, comenta, compartilha. Me diz o que vocês acham de tudo isso, né? Trabalho invisibilizado, assimetria no amor, as mulheres sagradas com conexão com a deusa, o amor como campo fértil e o egoísmo como um solo estéril. É isso. Falem. Vamos conversar sobre isso? Bora juntas? É isso. Bom fim de semana, boa sexta. Fiquem com a deusa e